Cuidado com a língua. Em Provérbios capítulo 15, aprendemos sobre alguns cuidados que precisamos ter com as nossas palavras. Podemos organizar o capítulo 15 de Provérbios em 5 partes que falam algumas coisas que precisamos cuidar em nossas palavras. Do versículo 1 ao versículo 7, sobre palavras de mansidão. Do versículo 8 até o versículo 12, palavras de respeito. Do versículo 13 até o versículo 18, palavras com amor. Do versículo 19 até o versículo 25, palavras de humildade. E do versículo 26 até o versículo 33, palavras de temor. E essa pergunta que fazemos ao ler Provérbios 15: você tem cuidado das suas palavras? Vamos ler o capítulo 15 de Provérbios e aprender alguns cuidados que precisamos ter com a nossa boca. O primeiro cuidado é ter palavras de mansidão. Em Provérbios capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas o lucro dos ímpios a infelicidade. As palavras dos sábios difundem conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O primeiro cuidado que o texto nos ensina é ter palavras de mansidão. Evitar falar no momento que você está com raiva, com pressa, precipitar, agir por impulso, com nervosismo. Isso é muito importante. Quando descuidamos de nossas palavras, falamos algo que vai ferir alguém e não conseguimos voltar atrás. Uma vez a palavra dita, ela não retorna. Então você precisa se retratar. E muitas vezes, quando a pessoa tenta consertar, piora a situação. Então, primeiro, acalme-se antes de responder, antes de reagir, e procure ter palavras de mansidão. Pense antes de falar. O segundo cuidado é palavras de respeito, em Provérbios 15, do versículo 8 até o versículo 12. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O segundo cuidado das palavras que o texto nos ensina é com relação ao respeito às pessoas. Tudo que vamos falar, precisamos escolher as palavras de forma que vamos respeitar aqueles que estão nos ouvindo. Quem não cuida das palavras, diz de qualquer maneira, repete coisas que não são verdades, ofende o seu próximo, está sempre irritado, sempre ferindo alguém com suas palavras. Quem nunca sentiu uma palavra como se fosse uma pedrada? Na verdade, quando fazemos isso, estamos aborrecendo ao Senhor. Por isso precisamos respeitar as pessoas em cada uma de nossas palavras. Fale, mas com respeito. O terceiro cuidado que o texto nos ensina é falar palavras com amor. Em Provérbios 15, do versículo 13 até o versículo 18. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem um coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor
do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Nesse trecho, o sábio nos ensina sobre a coisa mais importante que precisa haver em nossas palavras, que é o amor. Inevitavelmente, tudo que falamos transmite sentimentos, mas então precisamos escolher que tipo de emoção eu irei transmitir em minhas palavras. Emoções ruins ou boas? Então o amor é a dose certa para todas as nossas palavras. Antes de falar qualquer coisa, encha o seu coração de amor. Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o seu coração estiver cheio de ódio, de raiva, de rancor, qualquer mau sentimento, será isso que sairá de sua boca. Então precisamos nos encher de amor para que os nossos lábios transbordem do amor de Deus. Um outro cuidado que precisamos ter é palavras de humildade. Em Provérbios 15, versículo 19 a 26. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe serão aprazíveis. A humildade é outro cuidado essencial com nossas palavras. Antes de dizer qualquer coisa, precisamos olhar para nós mesmos e ver se aquilo se aplica à nossa vida em primeiro lugar. Antes de apontar o dedo para o outro, antes de julgar as pessoas, precisamos olhar para nós mesmos. A humildade nos coloca no mesmo nível das pessoas, nunca acima ou abaixo delas. Quando nós colocamos o nosso coração na direção do coração do nosso próximo, nós conseguimos comunicar de forma correta, com humildade. Antes de dizer qualquer coisa, seja humilde. Por fim, o texto nos ensina a ter palavras de temor. Em Provérbios 15, versículo 27 a 33. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. O último e talvez um dos maiores conselhos para cuidar das palavras é o temor de Deus. Tudo que falamos nessa terra, Deus sabe lá nos céus. E o diabo também persegue o tempo todo e muitas vezes atenta para que as pessoas falem coisas que não agradam a Deus. Então existe uma batalha espiritual ao nosso redor e as nossas palavras muitas vezes são brechas que atrasam a nossa vida e prejudicam também o nosso próximo. Saiba que Deus, lá dos céus, está vendo cada uma de nossas palavras. E Ele é que nos corrige, Ele é que nos ensina o que é melhor. Peça ao Espírito Santo que coloque em seus lábios palavras sábias que vêm direto de Deus. E seja vigilante, busque discernimento para não reproduzir coisas negativas
que não vem do Senhor. Em Provérbios capítulo 15, aprendemos a não falar com raiva, mas com mansidão, a não desrespeitar as pessoas em nossas palavras, mas sempre dizer tudo com respeito, sempre expressar o amor, bons sentimentos em nossas palavras, não ser orgulhoso, mas humilde em tudo o que dizemos e, acima de tudo, temer a Deus sempre. Antes de falar qualquer coisa, buscar o temor. O texto-chave de Provérbios capítulo 15, ao versículo 1, que nos diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso nos mostra o poder de nossas palavras. Quando falamos algo correto, é reproduzido de maneira que traga bênção para nossas vidas, como uma semente que traz bom fruto. Mas muitas pessoas não conseguem dominar as suas próprias palavras. Estão sempre reproduzindo coisas negativas e provocando situações de conflitos. Até mesmo guerras começam apenas com uma palavra e as consequências são desastrosas. Vamos orar? Pai querido, neste momento, nós clamamos ao Teu Espírito Santo que nos ajude a cuidar de nossas palavras, a dominar a nossa boca, a saber aquilo que convém dizer e o que não precisa ser dito, a entender o tempo de falar e o tempo de estar calado. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, controla, Senhor, os nossos lábios. Nós pedimos, Espírito Santo, o domínio próprio que vem de Ti. Assim nós clamamos em nome do Senhor Jesus. E que assim Deus nos conceda sabedoria para cuidar de nossas palavras.